Olá, queridos, tudo bem com vocês? É um prazer estar mais uma vez aqui, já na segunda aula da nossa escola bíblica dominical, onde estamos estudando os livros, as cartas de Paulo aos Gálatas e Colossenses. Eu sei que está começando hoje, te dou um conselho para que você assista a primeira aula. Quem sabe você está começando na segunda, assista a primeira aula, porque ali tem informações importantes a respeito, da nossa escola, como ela funciona. Mas hoje nós vamos nos ater ao tema da nossa segunda aula, que é a vida pelo Evangelho. E o texto básico que nós vamos usar para atender a essa aula, ele está compreendido entre o versículo 1 de Gálatas 2 até o versículo 21. Então, como eu disse, nós vamos ler esses versículos de forma fragmentada. E temos o versículo-chave para a nossa aula de hoje, que é Gálatas 2, verso 19 e verso 20, que eu vou ler para vocês, onde Paulo afirma o seguinte: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então é o versículo-chave. Lembro a vocês também que a gente tem a sugestão de leitura semanal de textos que estão compatíveis, que estão ratificando os ensinos dessa lição, ok? Você pode ler durante a semana para aumentar aí o seu conhecimento. E o alvo dessa lição, nesse nosso encontro, ao estudar esta lição, você vai refletir a respeito da importância da justificação pela fé. Esse vai ser um assunto bastante comentado, é um assunto que a gente vai comentar bastante nessa aula. A importância da justificação pela fé e também da importância de cuidar do bom nome de cristão que temos, para que a nossa pregação ou a nossa vida atinja as pessoas que estão ao nosso redor, os objetivos para o qual nós fomos chamados pelo Senhor, para sermos sal e luz nessa terra, ok? Então, antes de entrarmos aqui na aula propriamente dita, eu disse aqui só, fiz a introdução, eu quero fazer uma oração, como sempre a gente vai fazer no início dessas aulas, ok? Então, eu gostaria que você orasse comigo, feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por mais esse encontro, esse momento que temos, onde vamos poder nos debruçar diante da Tua Palavra, aprender princípios, ó Pai, que norteiam a nossa vida, que nos ajudam, que nos corrigem, que nos instruem, para que possamos viver uma vida de acordo com a Tua vontade, Senhor. Queremos aprender com os erros dos Gálatas, queremos aprender com os erros que os apóstolos cometeram, porque diz um certo ditado que a pessoa sábia, ela aprende com seus próprios erros, a pessoa inteligente aprende com seus próprios erros, mas a sábia aprende com os erros dos outros. Que hoje, Pai, o Senhor nos ensine através desta carta coisas que são importantes para o nosso amadurecimento cristão. Fala conosco, dá-me sabedoria, clareza, simplicidade, unção, ó Deus, para que esse ensino possa chegar ao coração dos teus filhos de forma suave, que essa palavra, esse estudo seja algo que acrescente amadurecimento na vida deles. Que no coração de cada um também essa palavra encontre uma terra fértil, que produza frutos dignos de arrependimento. Assim eu te peço, assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, gostaria de perguntar a vocês o seguinte, eu sei que a resposta é sim. Você já se estressou com alguém? Pergunta com uma resposta óbvia para todos, É lógico, pastor, que eu já me estressei e ainda me estresso no trabalho, em casa, às vezes na igreja, em algum lugar onde nós nos relacionamos com pessoas. Mas eu pergunto, e aí? A coisa se resolve quando você se estressa, ou algum estresse que você já passou, a coisa ficou resolvida, ou ficou alguma pendência, alguma coisa mal resolvida, ainda necessitando de ser esclarecido ou de ser resolvido?
Hein? Pensa aí. Agora, tente imaginar comigo, por que eu estou falando, por que eu fiz essa pergunta? Porque nessa aula, queridos, tente imaginar uma discussão, um estresse entre o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Dois grandes apóstolos, apóstolos de peso, duas colunas da igreja, dois pregadores do Evangelho, duas pessoas que Deus deu uma missão especial para cada um. Mas imagine Paulo e Pedro tendo uma discussão. Já parou para pensar nisso? Você já pensou que isso já aconteceu? Já passou pela cabeça? Poxa, pastor, Paulo e Pedro, homens de Deus, como é que eles discutiram? Nós vamos ver nessa aula que houve uma discussão entre eles, um estresse, mas a coisa ficou resolvida, viu? Você vai ver comigo. Queridos, como eu disse na aula anterior, um dos temas centrais desta carta é tratar exatamente e definir a base doutrinária do verdadeiro Evangelho. Ou seja, deixar bem claro, como eu disse, o nosso alvará de soltura, para a liberdade é que nós fomos chamados, nós fomos libertos pelo Senhor para viver numa liberdade. E esse verdadeiro Evangelho, ele tem uma base doutrinária que na igreja de Gálatas quase sofreu uma solução de continuidade. E aí, a discussão que há entre Paulo e Pedro é exatamente porque Pedro, ele estava com uma postura dúbia, oscilante, sobre a questão da graça e da lei. Esse foi o grande motivo da discussão. Pedro estava oscilante entre essa questão da graça e da lei. Pedro, como a gente viu na primeira aula, uma introdução ali, Pedro estava sendo influenciado, lembra deles? Pelos cristãos judaizantes. E ele estava correndo risco, ele não chegou a se desviar, mas ele estava correndo risco de se desviar do verdadeiro Evangelho. Por isso que Paulo teve que repreendê-lo com uma firmeza que você vai ver comigo, a fim de quê? A fim de corrigir Pedro e preservar o fundamento do verdadeiro Evangelho que estava correndo risco de se perder, ok? E aí, nessa aula também nós vamos aprender que, como eu já disse aqui sobre estresse, nós vamos aprender que mesmo entre crentes ou cristãos, há discórdias, você sabe disso? E elas precisam ser resolvidas, como nós vamos ver na aula que o estresse entre Paulo e Pedro foi resolvido. E que mesmo que haja discussão, ouça bem, até a discussão entre os cristãos, ela é resolvida de uma forma, ouça, decente e correta. Há uma maneira de se discutir. Crente, quando discute, não é xingando, não é baixando o nível, não é dando paulada, dando tapa e perdendo a cabeça, não. A gente se estressa, há uma irritação, há uma pendência, mas a gente vai aprender que até nesses momentos o crente tem que saber como se resolve as coisas, como ele resolve pendências, como ele administra um estresse, para não perder a cabeça, ok? E que nessas questões, nessa solução desses problemas, o amor e a verdade, eles precisam nortear a discussão que está havendo, né? O amor e a verdade, ainda que estressados estejamos, mas o amor e a verdade, para que a gente possa resolver a questão da melhor forma. E aí, sim, agora eu quero ler, peço a você que leia comigo a introdução aí da apostila. Se você não tem a apostila, você vai ouvir a leitura comigo aqui. E daqui a pouco, já deixa a sua Bíblia aberta em Gálatas 2, daqui a pouco nós vamos ler o versículo 1 e o 2. Mas ouça a introdução aqui da apostila. Agora, sim, nós vamos falar aqui e ler coisas que eu já comentei nessa abertura
da discussão de Paulo, e aí a introdução diz assim: a luta de Paulo contra os emissários de Satanás que procuram desacreditar a verdade e os seus representantes, ela continua no texto que ora estudamos, ou seja, iniciou no capítulo 1 e ela continua a luta de Paulo contra essa turma que queria dissimular, que queria desviar o verdadeiro evangelho. Ele prosseguiu defendendo-se da acusação de que pregava uma mensagem diferente da de Pedro e dos demais apóstolos. Ou seja, os judaizantes acusavam Paulo de estar pregando um evangelho fácil, um evangelho diferente. Ele estava sofrendo essas acusações, e ele mantém a sua defesa de que ele não estava pregando um evangelho diferente. E essa defesa consistiu em demonstrar que, mesmo não sendo influenciado ou instruído pelos outros apóstolos, lembra que Paulo, na primeira aula, a gente aprendeu que o evangelho que ele recebeu diretamente do Senhor Jesus. Ele disse: olha, eu não recebi por revelação de homem, nem de nenhuma escola rabínica, nem nada. Ele recebeu o evangelho do Senhor Jesus. O mesmo evangelho que Pedro pregava, ele recebeu separadamente do Senhor Jesus, só que com a missão, lembra, de pregar para os gentios, e Pedro pregar para os judeus. E aqui a defesa dele consistiu exatamente nisso, em demonstrar que ele não, mesmo não sendo influenciado ou instruído pelos outros apóstolos, ele anunciava o autêntico evangelho. E aí nós vamos examinar aqui quais os contornos dessa defesa, em que se baseou essa defesa. E aí, queridos, deixa eu ver aqui uma anotação que eu fiz. Eu tenho umas anotações minhas na minha apostila aqui que eu quero ler também. Ouça, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: é que o evangelho genuíno, as boas novas do evangelho, elas eram, ou ainda são, para todos. Naquela época, as boas novas, elas eram para os judeus e para os gentios, e que as boas novas do evangelho, elas dispensavam os costumes da lei. Foi isso que nós aprendemos na primeira aula. Os judaizantes queriam passar essa ideia de que não era só a fé em Jesus Cristo que salvava, mas sim a fé em Jesus Cristo e vivendo também sobre os preceitos da lei, os costumes da lei. E a gente vai ver aqui de novo Paulo defendendo que esse adicional à fé em Jesus Cristo para a salvação, esse adicional da lei, dos preceitos da lei e do rito da circuncisão, isso já era desnecessário, e o Evangelho, as boas novas, dispensava esses adendos que os judaizantes queriam acrescentar, ok? Aí sim, vamos ver então aí, nós vamos ver aqui o primeiro tópico dessa lição, cujo tema é a vida pelo Evangelho. Esse tópico é o seguinte: primeiro é a comissão recebida. Paulo, ele chega com Barnabé e ele é recebido pelos principais da igreja de Jerusalém. E aí, queridos, eu vou ler aqui, nós vamos já ler o versículo 1 e o 2. Nesses versículos que nós vamos ler, Paulo mostra que andava na mesma verdade e no mesmo espírito dos outros apóstolos. Diante disso, a igreja de Jerusalém não hesitou em recomendar que continuasse o seu ministério de pregação do Evangelho aos gentios, ou seja, aos não-judeus. Aqui, queridos, deixa eu adiantar para vocês, essa comissão de Paulo e os seus companheiros, que chegam até Pedro e os Tiago, João, os judeus da igreja de Jerusalém, os líderes, quando eles se encontram, há um acordo. Você vai ler comigo aqui, há um acordo, eles chegam a um consenso, e depois Paulo vai seguir a sua missão de pregar para os gentios. Então, eu queria ler com você agora os versículos 1 e 2, agora sim, iniciando a leitura do nosso texto básico, versículo 1 e 2 de Gálatas, capítulo 2. Diz assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Isso Paulo está falando. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o Evangelho
que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Como eu disse aqui, há um acordo. Paulo vai chegar e dar uma satisfação para Pedro e os líderes da igreja de Jerusalém que o evangelho ele estava pregando e que o evangelho da graça estava alcançando muitos gentios. Então, deixa eu ler aqui a apostila de novo para você que não tem acompanhado. Depois de 14 anos, quando em Jerusalém se encontraram com Pedro e Tiago, Paulo voltou à cidade. Foi o que nós lemos aqui. Durante todo o tempo, ele pregou o evangelho sem quaisquer instrução humana. Ele disse: o evangelho que eu recebi foi de revelação do Senhor Jesus. Não aprendi em escola de ninguém, não recebi de nenhum apóstolo. Sua mensagem tinha sido inteiramente fruto da revelação de Deus. Se você voltar na primeira aula e ver lá capítulo 1, verso 11 e 12, ele fala sobre isso, e no verso 16 e 17 ele também fala dessa revelação. O evangelho que ele recebeu foi diretamente do Senhor. Ele não aprende, foi naqueles 3 anos que ele vai para a Arábia, e ali ele fica em solitude, recebendo instrução, aprendendo do Senhor o evangelho para pregar para os gentios. Aí, aqui ainda na apostila diz assim: a essa altura, ele e Barnabé já haviam completado a primeira viagem missionária. Essa viagem missionária está relatada em Atos 13, não vou ler porque o texto é grande. A partir de Atos 13 você vai ver sobre essa primeira viagem missionária de Paulo com Barnabé. E eles retornaram a Antioquia para relatar o milagre. Que milagre? O milagre da conversão de gentios pela graça, mediante a fé. Foi esse sucesso, ouça bem, foi esse sucesso alcançado entre os gentios que suscitou o problema de ser ou não ser necessário observarem a lei mosaica. Foi nesse contexto, amados, que surgiu o grupo dos judaizantes. Paulo, quando volta dessa viagem na Arábia, desses 3 anos, que ele também prega, quando ele volta a dar um relatório a Pedro e aos demais, ele vai contar que o evangelho que ele pregou, da graça, converteu a muitos gentios, e eles se converteram apenas pela fé em Jesus, e eles eram convertidos, guardavam a fé em Jesus, e não andavam sob os preceitos da lei. Só que, como eu disse, esse grupo foi se formando, os judaizantes, era um grupo à parte de judeus extremistas que insistiam que a fé em Jesus somente não salvava, e sim a fé adicionada às obras da lei. E aí eles começam a ficar enciumados e começam a tentar desacreditar Paulo, dizendo que ele pregava o evangelho fácil. E aí eu vou ler mais um pouquinho. Paulo proclamava que o cristão está livre dessa experiência. Que experiência? De ter que circuncidar-se, de ter que guardar as leis, os preceitos da lei. Mas muitos em Jerusalém defendiam a ideia contrária, era esse grupo de judaizantes. Isto é, a de que, além da fé em Cristo, era preciso seguir à risca os preceitos da lei. Ao apresentar-se aos líderes da igreja na cidade, a fim de lhes expor o evangelho que pregava entre os gentios, Paulo reafirmou que o fazia por revelação. Queridos, Paulo vai usar várias vezes essa palavra para mostrar que o evangelho que ele pregava não era diferente e que ele havia recebido por revelação, tá bom? E aí tem o subitem, ou tópico aqui, o subtópico número 2, que é a prova evidente da eficácia do evangelho. Paulo vai trazer uma prova humana com ele. Além de Barnabé, ele traz um homem chamado Tito, que era grego, e Tito havia se convertido com a pregação de Paulo, e ele traz Tito para mostrar para os judeus lá, para Pedro, Tiago, João, os líderes da igreja, que Tito era grego, se converteu e ele não guardava a lei, ele apenas seguia a fé em Jesus, os mandamentos, os ensinamentos da palavra, os ensinamentos do Senhor Jesus. E é isso que nós vamos ler a partir do verso 3 e 5. A prova evidente da eficácia do evangelho. Acompanha comigo aí o verso 3 até o verso 5. Paulo diz assim: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego,
foi constrangido a circuncidar-se, ou seja, ele não foi obrigado a se circuncidar. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Verso 5: aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Paulo está dizendo o seguinte: havia esse grupinho aí que estava acompanhando os passos de Paulo, e estavam ali, como ele diz, os falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade. Que liberdade? Que eles seguiam o verdadeiro Evangelho, as boas novas, sem guardar a lei, os preceitos da lei, sem ter que guardar os costumes, e eles estavam ali espreitando Paulo, vendo, para poder tentar dissimular, como eles fizeram, e Paulo teve que se defender, e a gente vai ver por que chegou essa discussão de Pedro e Paulo lá na frente, ok? Então, vou ler de novo aqui a apostila para você acompanhar o raciocínio. Além de Barnabé, Paulo levava consigo a Tito. A escolha de Tito era significativa, foi uma prova, tá? Apesar de ser gentil, ele jamais se submetera aos ritos judaicos, e ao aceitar a Cristo, nenhuma necessidade viu em guardá-los. Em si, ele, Tito, era a prova de que os cristãos gentios não precisavam circuncidar-se. Paulo, ele não exigiu isso de Tito. Aí olha só, ouça o raciocínio da apostila. Ela pede o seguinte: quando nós juntamos o início do versículo 2, que está aí na própria apostila, o início do versículo 2 diz assim: subir em obediência a uma revelação. Aqui está dizendo assim: quando nós juntamos esse início do versículo 2, subir em obediência a uma revelação, com o início do versículo 4, o que está dizendo lá no início do versículo 4? E isto por causa dos falsos irmãos. Quando há essa união, olha lá, ele diz, subir em obediência a uma revelação, por causa de falsos irmãos, ou seja, o Espírito de Deus revelou para Paulo que estava vendo esse princípio de distorção do Evangelho, e ele, por uma revelação do Espírito, agora não era a revelação do Evangelho que ele recebeu, mas uma revelação de Deus, de que ele precisava ir a Jerusalém para colocar as coisas em pratos limpos, porque esse grupo já estava dissimulando e dissuadindo Pedro a mudar de postura. E aí, o que acontece? Paulo, esse é o motivo. A gente, quando une esses dois versículos, que diz, subir em obediência a uma revelação por causa dos falsos irmãos, nós descobrimos a razão principal da ida de Paulo a Jerusalém. Ou seja, aqueles falsos irmãos que se entremeteram, como diz o versículo, tornaram urgente o pronunciamento da igreja que ocorreu segundo a narrativa de Atos 15. O que Paulo foi fazer lá? Ele foi discutir com os apóstolos, na verdade, entrar no consenso. Quando ele percebeu que esses judaizantes estavam se fortalecendo e dizendo coisas contra ele, dissimulando o evangelho que ele estava pregando, ele se sentiu na necessidade de ir até Jerusalém para acertar e padronizar as coisas, para não haver mais dúvidas. Por isso ele vai, e aí quando ele fala que a apostila diz que as coisas vão ser resolvidas lá em Atos 15, é porque vai acontecer depois. Se você olhar lá em Atos 15, de 1 a 29, o texto é grande, nós não vamos ler, mas eu vou dizer para vocês o que acontece. Ali em Atos 15, fala do concílio de Jerusalém. O que foi isso, esse concílio? Foi o momento onde as principais lideranças da igreja primitiva se reuniram exatamente para bater o martelo sobre a questão da lei e da graça, amados. Esse concílio de Jerusalém foi uma reunião com as principais lideranças, dirigida com certeza pelo Espírito Santo, para que o martelo fosse batido e toda a dúvida fosse sanada, e para que Paulo voltasse a pregar para os gentios e Pedro pregar para os judeus, mas os dois pregando o mesmo evangelho da graça que abolia os preceitos da lei. Vocês estão entendendo? Então, Paulo sentiu a necessidade de voltar a Jerusalém por isso. Vamos lá, acompanha comigo.
porque esses judaizantes haviam se infiltrado na igreja de Antioquia e ensinavam, de novo, que a circuncisão ela é essencial para a salvação. Você sabe o que é o sinal, o símbolo, né? A circuncisão era um rito do Velho Testamento, onde todo judeu, né, todo homem nascia, ele tinha que ser circuncidado para ter a marca da circuncisão, para fazer parte do povo de Deus. E essa turma ainda ensinava que eles precisavam, para ser salvos, guardar o rito da circuncisão. Paulo e Barnabé então puseram-se vigorosamente e foram com os outros a Jerusalém, a fim de obter parecer dos apóstolos e dos presbíteros. Ele foi lá para resolver a questão, como eu li. E aí, vamos lá, a gente vai agora ver a comissão de Paulo, né, chegando, esse encontro com Pedro. Daqui a pouco vai chegar a discussão que eu falei no início, aquele estresse. Então a comissão, aqui tem um outro subtópico que diz a comissão de Paulo. Nós vamos ler, a explicação está aí entre os versículos 6 a 9. Acompanha comigo a leitura então agora do versículo 6 ao versículo 9. Diz assim, Paulo está falando, para você entender, ele está falando de Pedro, Tiago e João. Olha da maneira como ele já começa a falar, olha só. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, ele está se referindo a Pedro, Tiago e João, digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Mais uma vez ele vai dizer assim, João, Pedro, João, Tiago, eles pareciam ser alguma coisa porque eles eram os líderes da igreja em Jerusalém. Eles diziam assim, eles não me acrescentaram nada. Tudo que eu aprendi foi com o Senhor Jesus. Eles são de influência na igreja. Ele vai continuar no verso 7. Antes, pelo contrário, quando viram, Pedro, Tiago e João viram que o evangelho da incircuncisão, o que é isso? É o evangelho que estava sendo pregado fora de Jerusalém para os gentios, não para os judeus. Quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, então ele admite que Pedro recebeu o evangelho, a incumbência de pregar o evangelho da graça, o mesmo evangelho, é um só, hein? O evangelho da graça aos judeus, aos da circuncisão, né, que tinham o costume da circuncisão, e Paulo recebeu a missão de pregar aos da incircuncisão. Verso 8 e 9. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram, olha só, a graça que me foi dada, Tiago, Pedro e João, que eram reputados colunas, ou seja, eles eram os líderes da igreja de Jerusalém, me estenderam, olha só que coisa maravilhosa, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, ou seja, como se dissesse, me estenderam a mão e me disseram, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, ou seja, lembra que eu falei que houve um acordo? Então, essa comissão de Paulo e Barnabé, quando chega lá, Paulo conta para eles, conversa com eles, e o versículo 9 diz que Pedro, Tiago e João, eles aceitaram, eles viram pelas provas, né, que Paulo trouxe, pelos testemunhos que ele contou, que realmente o evangelho da graça aos gentios foi confiado a Paulo. Então eles deram um amém para Paulo. Paulo, segue então, vai em paz, prega o evangelho da graça para os gentios e nós vamos pregar para os judeus. Até aqui o verso 9. Agora vamos lá, eu vou ler a apostila para a gente bater um pouquinho mais nisso aí. Ainda no tom de defesa da sua autoridade apostólica, Paulo relembra aos crentes da Galácia a comissão por ele recebida, né? Quem? Paulo, Pedro, Tiago e João, que consistia em pregar o evangelho entre os gentios. A comissão que ele recebeu, Paulo, foi essa:
de pregar o evangelho entre os gentios. Os homens aos quais em Jerusalém ele expôs o evangelho que anunciava, Tiago, irmão do Senhor, Pedro e João, eram reconhecidos apóstolos, mas, ouça bem, os judaizantes lhe atribuíam status exclusivo, ou seja, os judaizantes reconheciam como apóstolo Pedro, Tiago, João, porque eles eram judeus, foram da circuncisão, abraçaram o evangelho da graça, tá? Só que os judaizantes tinham simpatia com Pedro, mas com Paulo não, porque Paulo estava pregando o evangelho da graça a gentios que não precisavam se circuncidar ou guardar os preceitos da lei. Então, eles malandramente, né, se juntaram e tinham apoio e agradavam, bajulavam, se agradavam de Pedro, Tiago e João, mas Paulo, eles diziam que ele estava pregando um evangelho diferente, eles tinham uma antipatia com Paulo, e essa foi a razão pela qual o apóstolo, mesmo reconhecendo que eram de maior influência, quem? Os líderes da igreja, Pedro, Tiago e João eram de maior influência e reputados como coluna, a gente leu aí no versículo 6 e 9, Paulo não se deixou intimidar pela aparência deles ou pela influência que eles exerciam. Ele não se intimidou, porque ele falou, eu não aprendi nada com esses que estão aí, eles podem ter uma importância, eles têm uma importância, mas olha só, eu recebi por revelação o evangelho. Aí conta aqui a apostila, afinal, o mesmo Deus que operou neles, operou também em Paulo, ou seja, o mesmo Deus que revelou a Pedro o evangelho da circuncisão, ou o evangelho, para ser pregado para os judeus, o mesmo Deus revelou também a Paulo o evangelho para ser pregado para os gentios. E se Pedro recebeu a comissão para pregar aos judeus, os da circuncisão, Paulo recebeu a comissão de pregar aos gentios, ou seja, os da incircuncisão. Eu acho que isso ficou tão repetido aqui, que ficou gravado em você uma coisa, eu tenho certeza. Paulo e Pedro pregavam o mesmo evangelho da graça, só que Pedro e a sua turma de Jerusalém para os judeus, a missão que ele recebeu, e Paulo para os gentios. E nesse meio aí havia os judaizantes que se simpatizavam com Pedro e ficaram enciumados com Paulo por trazer Tito e outros que se converteram e não guardavam a lei. Eles achavam assim, não, isso está errado. E aí a gente aprendeu até aqui essa situação. Agora daqui a pouco a gente chega na discussão. Vamos lá, eu sei que você está querendo ver a discussão de Paulo e Pedro, né? Vamos ver, ela aconteceu. A recomendação dada a Paulo, a gente viu aqui que eles concordaram com Paulo, disseram, Paulo, teu evangelho é autêntico, teu evangelho é de Deus, a gente crê que você recebeu do Senhor, vai em paz e prega. Isso está do versículo 9 ao 10, vamos lá, acompanha comigo aqui, ainda vendo o 9, lendo o 9 e o 10. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Pedro e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, como eu disse, estenderam a mão para mim, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Verso 10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Eles disseram assim, Paulo, olha só, vai pregar o evangelho da graça, vai fazer o que você foi chamado para fazer, mas olha, não esqueça dos pobres. É a questão das boas obras, que depois nós vamos falar um pouquinho aqui da importância dela, tá? Mas Paulo, ele recebe essa comissão aqui. Vamos lá, eu vou ler aqui. Como eu disse, houve um acordo, houve um consenso entre Paulo, Pedro e os demais. E aí a apostila diz o seguinte: após os apóstolos em Jerusalém terem reconhecido a comissão divina dada a Paulo de levar o evangelho aos gentios, deram a ele a destra de comunhão, ou seja, deram o amém deles. Eles não se opuseram ao evangelho que pregava, não o acharam deficiente, nem o retocaram. Veja que os líderes da igreja de Jerusalém viram que Paulo não pregava um evangelho distorcido e não acharam necessidade de retocar alguma coisa e de acrescentar nada. Antes, reconheceram que eles
E Paulo, tanto os de Jerusalém como Paulo, haviam recebido a incumbência de pregar, ouça bem, o mesmo evangelho. Só há um evangelho, queridos, não há outro. Se houver outro, lembra, Paulo disse, seja anátema, seja considerado maldito, qualquer um que pregar um evangelho diferente, ainda que um anjo desça do céu. Ele disse, olha, seja anátema. Então, os dois grupos haviam recebido a incumbência de pregar o mesmo evangelho da graça, mediante a fé. Eles, quem? Paulo, quem? Pedro, João, Tiago. Eles especialmente aos judeus e Paulo especialmente aos gentios. Ficou bem batido isso, né? E aí, queridos, deixa eu comentar aqui algo que eu anotei aqui na apostila. Apesar de os apóstolos pregarem para públicos diferentes, né? O público de Pedro, Tiago e João eram os judeus e Paulo, Barnabé e os demais era pregar para os gentios. Apesar deles pregarem para públicos diferentes, isso aqui vai ficar bem firme no seu coração. O evangelho que eles pregavam era um só. O consenso, né? Depois foi regulamentado lá no Concílio de Jerusalém, eles chegaram ao consenso, só existe um evangelho da graça, que é o que? A salvação é mediante a fé em Jesus Cristo e somente. E não há necessidade de nenhum acréscimo mais, ok? E aí vamos lá para a segunda parte, que agora a apostila chega até a esquentar aqui um pouquinho, parece até que ela vai pegar fogo, porque é um negócio realmente intrigante. A segunda parte aqui, o segundo tópico dessa aula, que agora também vai ter alguns subtópicos, o segundo tópico é uma discordância resolvida, tá? Esse tópico vai estar compreendendo os versículos de 11 a 21, mas nós vamos ler de forma fragmentada, fique tranquilo, vamos ler versículo por versículo, ok? Deixa eu ler aqui um comentário aqui na apostila. Queridos, essa parte do estudo, cujo tema aqui, o tópico é uma discordância resolvida, é muito interessante. Por quê? Porque esse texto que nós vamos ler daqui a pouco, ele nos traz certa perplexidade. E aqui diz, como foi possível que dois líderes apostólicos tenham estado face a face num conflito franco? Tanto Paulo como Pedro eram cristãos, amados. Olha só, vamos fazer algumas correlações entre eles. Paulo e Pedro, os dois eram cristãos. E agora a gente vai buscar algumas coisas práticas. Com certeza você já está ouvindo aí sobre o Evangelho da Graça, que é a fé em Jesus é que salva. Isso já é um aprendizado para você. Mas agora a gente vai aprender algumas coisas muito práticas com os erros de Pedro aqui e a discussão. Vamos ver aqui alguma coisa que a gente pode acrescentar na nossa vida. Várias coisas. Aqui, os dois, Paulo e Pedro, os dois eram cristãos. E detalhe, os dois sabiam o que era ser perdoado por meio de Cristo. Pedro sabia o que era o perdão porque ele negou a Jesus e sabia o que era ser perdoado porque Jesus o perdoou. Paulo também sabia o que era ser perdoado porque ele perseguiu a igreja, ele matou cristãos, ele prendeu um monte de gente, ele deu a vida dele para prender, assim, se dedicou a perseguir a igreja, e ele recebeu o perdão do Senhor. Os dois sabiam o que era ser perdoado por meio de Cristo. Os dois haviam recebido o Espírito Santo. Ambos eram respeitados na igreja por sua liderança. Ambos haviam sido poderosamente usados por Deus. Querido, se você olhar o currículo de Paulo e de Pedro, são currículos, assim, tremendos. Os dois têm no seu currículo ressurreição. Pedro ressuscita uma pessoa, Paulo ressuscitou um jovem. Os dois têm no currículo cura divina, libertação de espírito maligno. Os dois tinham, assim, um currículo de milagres que Deus operou. Mas aqui, queridos, o que nos intriga é que encontramos o apóstolo Paulo resistindo face a face ao apóstolo Pedro, contradizendo e repreendendo e condenando. Paulo, ele vai repreender, vai condenar e vai contradizer Pedro. Por quê? Pedro estava vacilando, você vai ver aqui comigo. Pedro havia se separado dos crentes gentios e não mantinha mais comunhão com eles.
Vamos lá agora ler a inconsistência de Pedro. Aqui é o subtópico, a inconsistência de Pedro. Vamos ler então pausadamente a partir agora do verso 11 ao verso 13, para a gente ver esse problema aí da discussão, o estresse que houve entre eles. Estão me acompanhando? Tudo bem? Eu acredito que você está acompanhando. Vamos lá, verso 11 diz assim: quando porém Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, Paulo está dizendo, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Queridos, muitas vezes nós nos tornamos pessoas repreensíveis. Falhamos, erramos, cometemos bobagem, falamos bobagem e nos tornamos repreensíveis pelos nossos pais, pelos nossos pastores, pela palavra, por um irmão que está perto, está vendo, olha, você, poxa, deslizou aqui, não deveria. Paulo viu que Pedro estava fazendo algo que ele se tornara repreensível. E aí verso 12 diz, com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Eu vou explicar para vocês isso. Quando, porém, chegaram os da parte de Tiago, afastou-se Pedro, afastou-se dos que estavam ali com Paulo. Por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, ao ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Deixa eu explicar isso aqui, queridos. Pedro estava lá com Paulo, Barnabé, estavam reunidos, junto com os cristãos gentios, que aceitaram o Evangelho da Graça sem guardar a lei. Pedro também tinha aceitado o Evangelho da Graça. Pedro não guardava a lei, ele já só seguia a fé em Jesus e os ensinamentos do Senhor Jesus, os preceitos da lei, a justificação pela lei. Pedro também já tinha deixado, ele estava no mesmo Evangelho, era um Evangelho só que ele e Paulo pregava. Eles estavam ali juntos, em comunhão, comendo, tendo um momento de comunhão. Só que quando de repente começa a se aproximar, vindo de Jerusalém, alguns da igreja lá principal, Tiago, que era outra liderança, certamente com João e outros, o que Pedro faz? Pedro fica com vergonha, ele fica com medo de ser repreendido, não sei, porque ele está comendo com gentios que se converteram. Aí, o que ele faz? Quando ele vê Tiago chegando e os outros, ele se afasta, deixa os irmãos lá e começa a assumir uma postura diferente. Aí Paulo olha aquilo, percebe que Pedro se afasta. Aí o que acontece? Pedro, quando se afasta, ele influencia alguns que estão com ele. O próprio Barnabé, que era parceiro de Paulo, pregando o evangelho aos gentios, o próprio Barnabé se deixou dissimular por Pedro e também viu Pedro se afastar, ele também se afastou e ficou assim, Por quê? Estava chegando Tiago, os outros líderes da igreja primitiva, da igreja de Jerusalém. Aí Paulo, quando vê isso, amados, ele fica irado e aí vai rolar o estresse que eu falei para vocês no início. Vamos lá, já dei aqui uma explicação do que aconteceu do versículo 11 ao 13. Agora vou aqui para a apostila. Por que razão Paulo repreendeu a Pedro? Vamos lá. A conduta de Pedro exigiu a repreensão. Ele estava em contradição com a verdade do Evangelho. Não estava pregando uma falsa doutrina, mas não agia de maneira coerente com a mensagem que ele anunciava. Pedro pregava o Evangelho da Graça, queridos, e ele começou a assumir uma postura diferente da mensagem que ele anunciava. E aí, queridos, vamos lá. O que a gente aprende aqui? Primeira coisa, nós como cristãos precisamos viver de forma coerente com as verdades do Evangelho que nós abraçamos, e só existe um Evangelho. Nós temos que ter uma vida coerente com a palavra. Nosso falar, nosso agir, nosso pensar tem que estar de acordo com a palavra. Imagina você em casa, na igreja é uma coisa e em casa é outra. Na igreja é uma coisa, no trabalho é outra. Quando está na igreja, a paz do Senhor, tudo bem, ô irmão, aquela postura, mais polida. Aí chega no trabalho, não acredito que você faz isso, mas alguns, quem sabe que não é da nossa igreja, chega lá e
solta um palavrão e conta piada e piadas com conteúdo que não convém ao cristão. Olha a incoerência. O que estava acontecendo aqui? Pedro, ele manifestou isso. O evangelho da graça era para judeus e não judeus. Ele comia com os não judeus, estava ali conversando, tendo comunhão, e de repente ele começa a se afastar, dizendo assim: ó, esse grupo aqui não me pertence, porque ele vê Tiago chegando, outra liderança. Então a nossa vida tem que ter coerência com as verdades do evangelho que nós abraçamos. Nós precisamos ser autênticos na palavra, ou verdadeiros, fiéis. Nosso falar, nosso agir e pensar precisam estar em coerência com a palavra de Deus. A nossa palavra, como diz Tiago, tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Pedro era sim, e no momento, de repente, ele passou a ser não. Vamos lá, verso 12 de novo, a causa. Está lá: com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Essa foi a causa. Quando, porém, chegaram os de Tiago, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. Deixa eu ler aqui para você. Quando chegou a Antioquia, Pedro juntou-se aos crentes gentios e comia com eles. Desfrutava a fraternidade com aqueles crentes, fazendo refeições juntos. Mas quando um grupo de Jerusalém veio a Antioquia, Pedro mudou o seu modo de agir. E aí, queridos, diz aqui, é difícil entender o comportamento de Pedro, porque ele já havia tido experiências contundentes a respeito da universalidade da mensagem do Evangelho. Pedro já sabia da universalidade do Evangelho, ele já tinha experiência. Que experiências eram essas? Se você for lá ver, não vou ler para você, mas se você ler em Atos 10, muitos de vocês conhecem essa história, onde existia um homem chamado Cornélio, que era um homem piedoso, um homem que dava esmola, um homem que orava a Deus, e Deus, ele vê que esse homem, olha só o aprendizado que a gente vai ter aqui, que esse homem era um homem bom, faltava só na vida de Cornélio Jesus. Então, um anjo se apresenta a Cornélio e diz: olha, você, Cornélio, as suas orações, a sua esmola tem chegado a Deus, Deus tem tido no memorial dele o que você tem feito. Olha só, vou te dar umas instruções. Você vai até tal lugar, você vai encontrar com um homem chamado Pedro e ouça o que ele vai lhe falar. Ou seja, Deus viu que na vida de Cornélio só faltava Jesus. Veja que muita gente no nosso contexto de hoje são pessoas cheias de boas obras, pessoas maravilhosas. Guarde isso. Deus fará de tudo para salvar tanto o ímpio, o perverso, quanto essas pessoas que são boas, que são caridosas. Esse teu parente que você diz: poxa, ele só falta Jesus, ele é uma bênção, uma pessoa maravilhosa. E é verdade, ele é uma pessoa maravilhosa. E creia, Deus fará de tudo para salvar o seu parente, o seu familiar, como ele fez aqui com Cornélio. Cornélio era um homem bom, agradava a Deus, mas faltava nele o que a Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O Evangelho da graça é a salvação mediante a fé em Jesus, não por obras da lei. Olha aí, já o aprendizado. E Cornélio estava ali nas obras da lei, boas obras, praticando boas coisas, que Deus se agradava, mas ninguém é salvo mais por isso. É salvo pela fé em Jesus. Depois a gente fala das boas obras, para você não ficar confuso. Mas Pedro vai lá, e então, quais foram as experiências de Pedro? Pedro teve essa experiência, Cornélio vai até ele, e o anjo do Senhor também se apresenta a Pedro, e desce sobre ele uma visão, onde ele vê num lençol, todo tipo de ave, réptil. Eu vou ler aqui na apostila para você ver as experiências que Pedro teve. E aí a gente questiona como é que ele vai ter essa postura de se afastar, de ter uma postura incoerente com o Evangelho que ele havia abraçado. Olha só as experiências que ele teve. Primeiro, a visão do lençol que foi baixado do céu à terra, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu, está lá em Atos 10. Nessa ocasião, foi dado a entender a Pedro que Deus não excluiu os gentios do plano de salvação. Porque quando desce esse lençol, essa visão, Pedro vê tudo lá. Ele vê
animais que para ele, como costume judeu, eram impuros para se comer. E o anjo diz para ele assim: olha Pedro, mata e come. Aí ele diz assim: Senhor, essas coisas são imundas para mim, não é do meu costume, por causa do costume judeu. Aí o anjo vai dizer para ele assim: não torne impuro aquilo que Deus tornou puro, aquilo que Deus aceitou. Deus estava ali ensinando a Pedro assim: eu vou te mandar um camarada que ele é gentil, ele não é judeu, mas ele está sendo guiado aí por Deus, e você vai aceitá-lo, ele vai receber a Jesus. Ali ele teve a experiência de que ele tinha que receber pessoas diferentes e pregar o Evangelho. E aí Pedro, ele aprendeu que Deus não exclui os gentios, não excluiu os gentios do plano de salvação. Então, a ordem para ir à casa do centurião Cornélio, em Cesareia, onde ele pregou, aí o que Pedro faz? Ele recebe a ordem, então, Cornélio vai até Pedro, os servos de Cornélio vão até Pedro, e Pedro vai acompanhando os servos de Cornélio até a casa de Cornélio, e aí ali Cornélio conta o que aconteceu, a visão que ele teve. Pedro, entendendo tudo, prega o Evangelho, prega Jesus para Cornélio. Cornélio aceita Jesus e a família dele toda crê e são batizados. Essas foram experiências que Pedro teve, que não dá para entender por que ele teve essa postura. Mas aí, queridos, ele teve essa postura. Talvez a humanidade de Pedro aflorou mais uma vez. Você lembra que Pedro teve medo, quando ele negou ao Senhor Jesus? Aqui, mais uma vez, ele teve talvez o medo dos apóstolos de Jerusalém, de ser rejeitado. Ele fraquejou. Nós vamos aprender aqui algumas coisas com isso. O anjo disse para Pedro: ao que Deus purificou, não considere comum. Ou seja, aceite os gentios, porque Deus está pregando o Evangelho para os gentios. Vamos lá, o verso 13, o que vai dizer? A consequência. E também os demais judeus dissimularam com ele, ao ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Vou ler aqui alguma coisa interessante e comentar aqui um aprendizado para a gente. Diz aqui: será que Pedro, estando em Antioquia, já se tinha esquecido da visão que tivera em Jope e das conversões na casa de Cornélio? Ou seja, essa experiência que eu falei aqui ainda há pouco. Certamente que não. Podemos deduzir das poucas palavras de Paulo em Gálatas 2, que a mudança de comportamento de Pedro, aquela mudança que Pedro teve, viu? De se afastar ali com medo de Tiago, ele dá a entender que essa mudança de comportamento de Pedro era devido primeiramente à sua própria fraqueza humana, tá? Pedro, mais uma vez, mesmo ele sendo um apóstolo, ele manifestou fraqueza, ele veio a apartar-se temendo os da circuncisão, e ele teve medo do partido da circuncisão, daquela turma dos judaizantes, queridos. Foi também medo que o levou a negar o Senhor Jesus, lembra disso? Diante de uma criada, Pedro nega Jesus diante de uma criada. Em segundo lugar, outro motivo, os demais judeus que dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles, o verso 13, aqui, queridos, foi o medo que Pedro teve da circuncisão e dos judaizantes, e a sua postura fez com que Barnabé fraquejasse, tá? Barnabé, ele ficou com medo também, e olha que Barnabé era do grupo de Paulo, ele fica com medo, ele se afasta. E aí, queridos, o que a gente aprende aqui? Cuidado, porque você, como cristão, está sendo filmado, as pessoas estão te observando, e tem pessoas que dependem, infelizmente tem uma fé que ainda depende muito da sua postura. Pedro aqui, quando ele comete esse deslize, ele leva uns com ele, alguns judeus, e leva Barnabé, que era discípulo, acompanhando de Paulo. Ou seja, o erro dele contagiou outros cristãos e levou outros cristãos a errarem. Se a gente não vigiar, o nosso erro vai contaminar, vai contagiar de forma errada outros cristãos que têm em nós uma referência. Ou seja, cuidado, o que você faz, o que você fala,
pode influenciar pessoas para o bem ou para o mal, pode aproximar pessoas do Evangelho ou pode afastá-las. E foi o que Pedro fez aqui. Pedro acabou afastando algumas pessoas do verdadeiro Evangelho. E aí, queridos, vamos lá. Aqui tem um tópico que diz a doutrina correta a pregar. Vamos lá. Neste parágrafo, a gente vai ler aqui do verso 15 ao 21 também de forma fragmentada. Eu vou ler parte aqui da apostila para você entender o que a gente vai estudar agora nesse momento. Nesse parágrafo, Paulo inicia a sua abordagem sobre a doutrina da justificação pela fé. Mostra-se aqui a insuficiência da lei, por um lado, e o poder da fé em Cristo, por outro. Ninguém, ouça, é perdoado por Deus por causa das obras realizadas, mas por meio do ato de confiança em Jesus Cristo. Aqui Paulo vai começar a defender o Evangelho da Graça, viu, queridos? E é esse Evangelho da Graça que Martinho Lutero, ele dava lugar de preeminência a essa doutrina da justificação pela fé. Quando ele começou a ler na Bíblia, ele via na igreja, né, católica um comportamento, e ele leu na Bíblia, por exemplo, Efésios 2:8, que está dizendo lá o quê? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Quando Martinho Lutero começa a entender essas coisas e ver que a igreja está agindo de outra forma, aí começou a ver o que? O rompimento com a igreja, com a doutrina católica, e aí surge aí o movimento, né, do protestantismo, as 95 teses de Lutero. Por quê? Porque a igreja estava se desviando do verdadeiro evangelho, praticando indulgências, né, que era vender perdão, vender lugar no céu, como nos nossos dias de hoje, amados. As igrejas, elas vendem milagres, elas oferecem o que Deus pode fazer e muitas vezes, assim, em forma de troca, ó, dê dinheiro, faça isso, faça aquilo outro, que Deus vai lhe dar alguma coisa. Não tem muita diferença da época de Lutero para a nossa. Muitas igrejas praticam esse tipo de indulgência, levando as pessoas a comprarem o favor de Deus, quando o favor de Deus não se compra, se aceita pela fé em Jesus. Tá? E aí, qual foi a importância da lei então, pastor? Já que Paulo, ele prega o Evangelho da Graça, que abole, né, os preceitos da lei, que não é mais necessário guardar os preceitos da lei. A lei, queridos, ela serviu só para algumas coisas. Ouça, mostrar o padrão de santidade de Deus e o padrão de conduta que ele esperava de nós. Era um conjunto de leis, as leis, né, eram 613 leis, não só os 10 mandamentos, eram 613 leis que também funcionaram como uma forma de um princípio organizacional. Deus deu as leis para o povo, para eles se organizarem, para viverem em comunidade de forma organizada, um respeitando o direito do outro, um amando o outro, tentando fazer as coisas certas, como princípio organizacional. Agora, por mais que alguém amasse a Deus e tentasse guardar, ninguém conseguia cumprir esses mandamentos na risca. Eles sempre erravam em um e outro. E quando errava em um, era réu de todos. Então a lei, ela nos mostrou o quê? Olha a finalidade final da lei. Ela mostrou para o homem que nós temos a necessidade, ou nós necessitamos de um Salvador, amados. A lei serviu para isso, para mostrar que nós não conseguimos a salvação pelos nossos próprios méritos, e sim, nós precisamos de um Salvador. Por isso que o anjo chega para Maria e diz, olha, você vai ter um filho, vai pôr o nome dele, de Jesus, e ele salvará o seu povo dos pecados deles. Nós precisamos de um Salvador, porque pela lei, pela prática da lei, ninguém será justificado diante de Deus. E Jesus sim, ele cumpriu a lei cabalmente, cumpriu todos os mandamentos do Senhor, se tornou o sacrifício ideal para justificar a todos que creem nele. Por isso nós somos justificados diante de Deus pela fé em Jesus e não pelos nossos atos de justiça. Ficou claro isso aí para você? Então vamos lá. A reação de Paulo, qual é a reação dele no verso 15? Vamos ler aí, para a gente já estar acabando. Verso 15. Nós judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado, ok?
Então, Paulo está dizendo aqui que por obras da lei ninguém será justificado. Ele vai defender a doutrina, né, da justificação pela fé em Jesus, o Evangelho da graça, ok? Aí, deixa eu ler aqui um pouquinho a apostila para você. Até os judeus, com todos os privilégios que lhe foram dados por Deus, reconheciam que era impossível alcançar a justiça pelas obras da lei e aceitaram a Cristo, sendo por Deus justificado pela fé. Parece que Paulo queria fazer Pedro recordar que eles, que eram judeus, haviam chegado à conclusão de que a salvação é pela fé em Cristo e não por guardar a lei. Lembra do acordo que eles fizeram? Eles entenderam que o Evangelho era um só, o Evangelho da graça. Cada um foi para um lado. Embora a lei ensinasse ao povo o que fazer, ela não lhes dava a capacidade para cumpri-la. Ela serviu o quê? Para manifestar o pecado e não para salvar. Como eu disse, ela só serviu para mostrar que nós precisávamos de um Salvador. E Jesus cumpriu a lei e Ele se tornou a porta, o caminho entre nós e Deus. Amém? Então, isso nos livra, sabe de uma coisa, amados? Da síndrome do desempenho. Você não tem que desempenhar, você não tem que ser bom, tentar fazer para ser aceito por Deus. Seja bom, faça o melhor, porque você ama a Deus, mas não para tentar ser salvo. Você não precisa disso, porque Jesus já pagou todo o preço, quando Ele disse, está consumado, tudo que era necessário, Pai, eu já fiz, e agora eles só precisam da fé em mim, para terem acesso ao Pai. Então, você está livre de se circuncidar, e hoje, nas igrejas, muitas igrejas jogam, ensinam a fé em Jesus, mas jogam um monte de preceitos, um monte de carga, de princípios, ou nem princípios, mas regras, costumes, jogam fardo sobre as pessoas, que elas ficam com dificuldade de caminhar, de tantos fardos. Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer, dá uma lista do que ela pode, do que ela não pode, e aí vai começando a ser o quê? Parecido com o Evangelho da lei, que os judaizantes queriam ensinar. É fé em Jesus, mas a guarda dos preceitos da lei que salva. E esse era o Evangelho deturpado. Por fim, a base doutrinária do Evangelho. Vai dizer aí, a partir do verso 16 e 17, Paulo vai dar aí a base doutrinária. Sabendo, contudo, verso 16, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também nós temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Verso 17, mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmo também achados pecadores, dar-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Paulo estava dizendo que ele estava rebatendo os judaizantes, dizendo assim, tu está pregando um evangelho fácil, esse evangelho que você está pregando, está ensinando as pessoas a aceitarem a Jesus, e acreditarem que são salvas, e parece que elas continuam podendo pecar. Eles estavam deturpando o que Paulo estava ensinando. Paulo não estava dizendo que Jesus era ministro de pecadores. O evangelho que ele pregou não foi um evangelho que as pessoas aceitavam a graça e continuavam mantendo a sua vida de pecado. Não. Paulo vai defender isso, ele vai combater isso. Tá? Olha lá o que está escrito em Romanos. Eu vou ler para você, Romanos 5, versículo 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo aqui está defendendo o Evangelho da graça, onde ele diz que nós estamos firmes. E aí, queridos, esse Evangelho da graça, Paulo vai dizer que ele não é um salvo-conduto para o pecado, guarde isso, tá? Não é um salvo-conduto para o pecado. Vamos terminar aqui a aula aqui, a defesa inicial da justificação pela fé, verso 18, olha o que vai dizer, do 18 ao 21, porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
Aí no verso 21 ele diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu não anulo o Evangelho. Ele diz aqui: eu não anulo a graça de Deus, porque se a justiça é mediante a lei, segue-se então que Cristo morreu em vão. E aí ele vai defender aqui exatamente o contrário. Vamos ler aqui, acompanha comigo a leitura. A argumentação de Paulo sobre a justificação, sobre a fé, continua em resposta à argumentação dos críticos. O que esses camaradas diziam, os judaizantes? Eles entendiam que a justificação pela fé encorajava a perseverança no pecado. Olha só que coisa! Pois se Deus justifica pessoas, mas se Deus justifica pessoas mais, de que vale ser bom? Eles questionavam isso. E aí, a primeira resposta de Paulo está na sua negativa de tornar Cristo o autor dos pecados dos homens. Ele diz assim: Jesus não é ministro do pecado, ele não ensinou o Evangelho que faz o seguinte: olha só, muda o status do homem de pecador para justificado, mas ele continua sendo pecador. O Evangelho da Graça não faz isso. Torna uma pessoa que outrora era pecadora para justificado. Sim, ele faz essa mudança de estado, mas essa mudança de estado, guarde isso, não é um salvo-conduto para a pessoa: eu sou salvo agora pela fé em Jesus e continuar vivendo no pecado. Não, ela também acompanha a fé dela em Jesus, faz com que ela comece a manifestar uma mudança de caráter, de postura, ok? É isso que nós vamos ler aqui, ó. É como se dissesse assim, ó: se depois justificado por Cristo, continua a pecar, a falta é minha e não de Cristo. Ou seja, Jesus justifica pela fé, mas se a pessoa peca, é problema dela e ela vai buscar perdão em Deus. Os seus críticos entenderam mal e grosseiramente o Evangelho da justificação, pois a justificação não é uma ficção legal, como diz aqui, ó, no qual o status do homem é mudado, enquanto seu caráter permanece imutável. Ou seja, ele sai de justificado de pecador para justificado, mas ele continua com seu caráter ruim. Não, Paulo vai dizer que isso não é verdade, que eles estavam entendendo errado. E aí Paulo, ele vai continuar aqui, ele apresenta a espantosa mudança que ocorre na pessoa justificada. Ele vai dizer ali, a gente leu no versículo 19, ela morre para a lei, tá? E passa a viver para o Senhor. O que ele vai dizer? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo vai dizer o quê? Olha, agora o meu viver em Cristo, na carne, eu vivo pela fé. Eu vivo para agradar a Ele. Quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos um novo coração, amados, um coração regenerado. E esse coração regenerado faz com que a gente ame ao Senhor e queira fazer a vontade dEle. Por isso que o Evangelho da Graça não é uma permissão para o pecado, para viver na prática de pecado, e sim nos livra daquela necessidade, obrigatoriedade de praticar a lei como meio de salvação, mas nos dá sim acesso ao Pai, e essa graça nos faz com que nós possamos viver em resposta ao amor do Senhor, ao sacrifício dele. Nós vivemos uma vida de santidade, uma vida para agradar ao Pai. Então, a graça não é um salvo-conduto para o pecado, mas sim, ela nos livra da maldição da lei, e por nós vivemos em Cristo, nós o amamos e desejamos fazer a vontade dele. Foi isso que Paulo ensinou. O Evangelho da Graça é um só, a salvação é mediante a fé. As obras, elas têm o seu valor? Tem, mas não para efeito de salvação. As obras, elas vêm como, na verdade, elas são consequência da salvação. Por eu ser salvo, eu pratico boas obras. Nós somos salvos para as boas obras. É diferente dizer eu sou salvo pelas boas obras. Então, quando nós somos salvos, as boas obras elas vêm como consequência da salvação. Conclusão: 4 verdades cristãs nos são ensinadas em Gálatas 2. Quais são? A primeira, conclusão aqui, estou olhando para você a conclusão.
A maior necessidade do homem é a justificação, é a aceitação de Deus. E essa aceitação não vem por obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Amém? Segunda coisa que aprendemos, a justificação não é pelo cumprimento da lei, mas pela fé em Cristo. Ou seja, é impossível ao homem salvar-se. Só Jesus Cristo salva. Ninguém é salvo por obras. As obras são frutos da salvação. Número 3, confiar em si mesmo, em vez de confiar em Cristo, é um insulto à graça de Deus e à cruz de Cristo, pois é como achar que são desnecessários. Ou seja, ninguém pode dizer assim, olha, eu sou salvo porque eu mereço, porque eu sou bom. Lembra que eu falei de Cornélio? Cornélio era um homem bom, cheio de boas obras, mas ele precisou aceitar a Jesus para ser um filho de Deus. Então, ninguém pode confiar em si mesmo, bater no peito e dizer assim, eu mereço a salvação porque eu fiz por onde? Ninguém será justificado por obras diante de Deus, mas pela fé no seu Filho Jesus. E por último, confiar em Jesus Cristo, sendo unido a Ele, é começar uma vida totalmente nova. Ou seja, a graça não é um salvo-conduto para pecar, mas uma vida totalmente nova. Ou seja, onde nós procuramos agradar a esse Deus, porque o amamos. Estamos mais do que justificados. Descobrimos que já morremos e ressuscitamos com Ele. E como nós ressuscitamos com Ele, com o Senhor Jesus, como resultado do seu amor e entrega por nós, nós também o amamos e vivemos para agradá-lo. Era isso que nós tínhamos que aprender hoje. A discussão que houve entre Paulo e Pedro foi por exatamente corrigir Pedro, que estava se desviando do Evangelho da Graça, mas houve correção a tempo e eles entraram num consenso e cada um foi pregar o Evangelho da Graça, um Evangelho só, para os gentios, Paulo, e para os judeus, Pedro, E aí aprendemos que os erros de Pedro foram corrigidos e hoje aprendemos que a nossa postura influencia para o bem ou para o mal as pessoas que estão ao nosso redor. Então, que Deus te abençoe, que Deus fale mais no teu coração e Deus te abençoe e até o próximo encontro, tá bom?